crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Sou Nicolás e nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos populismos na América Latina, ou basicamente a América Latina na primeira metade do século XX, além da Revolução Mexicana, que você já viu em outro vídeo. Bora lá ver? Quando a gente fala de populismos, nós aqui no Brasil temos uma tendência a achar que estamos falando apenas e unicamente de Getúlio Vargas. Mas é interessante pensarmos que o governo Vargas, a era Vargas, ela na verdade, ela faz parte de algo bastante mais amplo do que simplesmente o Brasil. Getúlio é sim um dos grandes representantes do populismo latino-americano do século XX. Porém, Getúlio não é o único. Existem na América Latina outros governos também de viés populista, de tendências populistas, e que é muito interessante que a gente possa analisar até para fazermos comparativos entre o que foi o governo Vargas e o que foram os outros dois. O spoiler está aqui, estamos falando de México e de Argentina. Mas antes de pegarmos especificamente os casos de México e Argentina, vamos tentar entender o contexto em que isso acontece e as reações bovinas em relação ao Brasil são inevitáveis. Várias vezes a gente vai discutir aqui a América Latina e você vai lembrar do Brasil. Você vai conseguir fazer essa ponte, que aliás é o que o vestibular vai querer de você. O que acontece aqui? Início do século XX, virada do século XIX para o século XX, primeiros anos, primeiras décadas do século XX na América Latina, é o momento em que o processo de modernização chega ao continente americano. E quando a gente fala de modernização, nós estamos falando basicamente de duas coisas. Estamos falando de industrialização e nós estamos falando de urbanização. Nicolás, mas tá, o que isso tem a ver? A verdade é que esse processo de industrialização e de urbanização, toda essa modernização, que é uma modernização excludente, e eu acho que isso você nunca pode perder de vista, esse processo é um processo essencialmente excludente, não se moderniza para todos, se moderniza apenas para a elite. E aí, se você quiser lembrar do Brasil, eu usei essa expressão modernização excludente para te falar de revolta da vacina, de reformas urbanas do Rio de Janeiro, lá no governo Rodrigues Alves, certo? Ou seja, esse processo vale para a América Latina inteira. A verdade é que essa modernização, além da questão excludente, ela vai provocar uma alteração da base social da América. Por quê? Porque desde o período pós-independência, desde o final do período colonial, tirando raríssimas exceções, o que a América Latina teve foi a ascensão de governos ligados aos proprietários de terra, que já eram os grandes líderes econômicos do período colonial, a elite crioula, que vai consolidar o seu poder pós-independência. O fenômeno que nós conhecemos e chamamos de caudilismo, tá? Acontece que, a partir do momento em que há esse processo de modernização, nós vamos ter a ascensão de uma elite urbana. E a ascensão de uma nova elite, uma ascensão da elite urbana, vai começar a acirrar a questão de conflitos sociais. Porque agora eu tenho uma antiga elite rural, cujos interesses não se encaixam nos interesses dessa nascente elite urbana. E por sua vez, e eu acho que isso não é nada inimaginável, o fato dessa modernização ser excludente também vai gerar conflitos com os setores populares. Nicolás, me explica de novo. Claro, vem cá. O que acontece aqui? A elite rural tem os seus interesses, o seu projeto ligado a agroexportação.
O interesse da elite rural da América Latina é o interesse agroexportador. E a gente poderia pensar aqui no Brasil, no caso da República Oligárquica. Uma república oligárquica que por 36 anos tem no poder uma elite rural que faz qualquer negócio para salvar o bolso de cafeicultor. A gente poderia pensar, por exemplo, no convênio de Taubaté, quando o governo compra o excedente do café para valorizar artificialmente o produto com dinheiro público. Isso é garantir o interesse da agroexportação, que é completamente oposto ao interesse da elite urbana. Porque a elite urbana tem o interesse ligado muito mais para a indústria. E aqui a gente poderia pensar de novo, usando o Brasil como referência, como a elite industrial vai se opor ao governo oligárquico. Como a incipiente elite industrial vai ser mais um fator de crise em relação à República Oligárquica. Vai ser mais um grupo que vai se opor ao domínio dos cafeicultores paulistas e mineiros principalmente. E vai se aliar à oligarquia dissidente, e vai se aliar à tenente. Só que ao mesmo tempo, existe toda uma grande massa de pessoas que vai reivindicar direitos sociais, porque a modernização não veio para todos. Aliás, de certa forma, esses setores populares, eles se opõem simultaneamente ao latifúndio e à concentração de capital e à industrialização sem legislação trabalhista que vai ser marcada na América Latina. Esses setores populares, eles se opõem às elites como um todo, às duas. Cada um por um motivo, eles se opõem às duas. E aqui começa a se forjar a ascensão de um governo que vai vir para mediar esses conflitos. Por quê? Porque se a gente tivesse que definir em uma palavra todo esse período, eu te diria, e sem medo de ser feliz, que esse período vai ser marcado por uma violenta instabilidade. O fato de você ter elites com interesses opostos, o fato de você ter grupos com interesses completamente opostos disputando o poder, vão promover na América uma violenta instabilidade, uma violenta mobilização e agitação social. E aí eu te pergunto, instabilidade é interessante para a elite? Aí você vai me perguntar, para qual? Para rural ou para urbana? E eu te digo, para as duas. Instabilidade é interessante para as elites, seja ela rural ou urbana? Não. Por quê? Porque instabilidade pode vir a desenvolver um movimento social que coloque esses caras no poder. E aqui que vem o grande cuidado que eu quero que você tome para conter essa estabilidade é que vão começar a aparecer os chamados governos populistas. E o grande perigo é a palavra populismo não é vinculada à ideia de uma liderança popular. O governo populista, ele não é um governo popular. O governo populista é um governo que se caracteriza por impedir, por mediar o conflito entre os diferentes grupos sociais. Quando a gente fala de populismos, nós estamos falando do chamado Estado mediador de conflitos. Sempre que a gente fala em populismos, nós estamos falando de um governo que se coloca como mediador de conflitos, que se coloca no centro da disputa entre os diferentes grupos e cuja grande função é evitar a luta de classes. Por que eu faço questão de reforçar o evitar a luta de classes e usar a expressão luta de classes? Porque se é um governo que tem como finalidade evitar a luta de classes, é um governo que, por definição, não pode ser associado com a esquerda.
Os populismos do início do século XX são populismos conservadores, porque tem como finalidade impedir a luta de classes. E a luta de classes é o motor da história para Marx. Ou seja, são governos de tendência política conservadora. Esses governos populistas vão se destacar pela presença de um líder, primeiro, que representa os interesses da elite. Esse líder representa os interesses da elite. Esse líder faz parte da elite. Qual, Nicolás? Geralmente a elite urbana. Por que a elite urbana? Porque esse líder é um líder que se caracteriza pelo fato de ser um líder carismático. E a liderança carismática, já nos disse Max Weber, é uma liderança de ruptura. Nos tipos de dominação de Max Weber, lá na sociologia, você vai ouvir falar que existe uma liderança carismática, que sempre é uma liderança revolucionária. Ela vem para quebrar com uma ordem vigente. Ela chega ao poder de forma carismática e depois descamba para tradicional ou para legal. A dominação tradicional é a dominação da elite rural. É esse grupo, o status quo, o poder. Quem chega para romper é a elite urbana. Então, esse líder geralmente pertence à elite urbana. Geralmente. Aí, os 3 casos na América Latina, esse cara está mais associado à elite urbana. Tá? Mas um líder carismático. É um líder que vai convencer pela fala. É um líder que vai convencer pelo discurso. É um líder que vai tentar se colocar na condição de pai. E aí vem a última característica. É um líder que vai praticar muito a questão do assistencialismo. E o assistencialismo está muito vinculado à ideia de evitar a luta de classes. E aí vem uma coisa que às vezes você tem um pouco de dificuldade para perceber, porque não é óbvio. Você pensa, tá bom, esse cara, ele dá as coisas para os mais pobres. Significa que ele gosta dos mais pobres e ele vai defender e proteger os mais pobres. Não. A função do governo populista é mediar a luta de classes. A função do governo populista é mediar o conflito. E a melhor forma de desarticular uma reivindicação é fazendo uma concessão. Se eu quero desarticular um movimento que reivindica direitos trabalhistas, eu, governo, crio leis trabalhistas moderadas que não afetem os meus aliados da elite, porque eu represento a elite, e com isso eu desarticulei a luta de classes. Com isso, desarticulei o movimento operário, porque eu fiz a concessão, mas eu faço a concessão e coloco o limite. É até aqui, tá bom? Esse líder, ele vai assumir uma função paternal. Esse líder, ele vai assumir uma função de pai. E a figura do pai é uma figura muito importante para você entender essa lógica. Porque o pai é o provedor. O pai é aquele que estabelece uma relação vertical. O pai é aquele que não adianta pedir, porque ele sabe o que é melhor para você. O pai sabe quando você precisa. O pai sabe o que você precisa. E não adianta pedir, porque ele vai dar quando ele achar que é o momento, não quando você pedir. Você pode se jogar no chão, você pode dar cambalhota, você pode chorar. O pai sabe o que é melhor para você. Esse pai representa a elite e faz concessões às camadas populares. Mas é muito importante que você guarde que é uma concessão. Eu que dei, o governo que deu.
Não foi o povo que pediu, foi o governo que deu. Por quê? Para que você guarde que esse governo representa os interesses da elite. Para que você guarde que esse governo não é um governo popular. O governo populista é um governo da elite, no qual a elite controla a luta de classes fazendo concessões às camadas populares. É por isso que a figura do assistencialismo, a figura do paternalismo são tão fortes. A prática, na verdade, do assistencialismo e a figura do paternalismo são tão fortes. Porque o governo dá. E o governo dá quando o governo acha que você merece. O governo dá quando o governo acha que você precisa. O governo dá quando o governo considera necessário. Não quando você quer. Getúlio Vargas, pai do pobre e mãe do rico. E eu adoro essa expressão, porque ele é o pai do pobre, a mãe do rico, e nunca o contrário. Por que ele é o pai do pobre? Porque a relação é vertical. Você me obedece porque eu sou seu pai. Eu sou o provedor. Eu te dou, mas não adianta pedir, porque eu sou o pai. Certo? O pai cuida? Sim, o pai cuida. O pai educa? Sim, o pai educa, mas o pai é vertical. Hierárquico. Eu sou a autoridade, você não. Como o rico, Getúlio é mãe. O que significa isso? A mãe, apesar dela educar e também ter uma posição de autoridade, a autoridade materna é uma autoridade mais branda, ou pelo menos é o estereótipo de mãe dos anos 30, que é o que a gente usa como referência aqui. O estereótipo de mãe dos anos 30 é um estereótipo de mãe que passa pano. É aquela mãe que você apronta, não faz de novo, hein? Se fizer de novo, vou contar pro seu pai. Mas o pai é o que manda. A mãe, ela mima. A mãe, ela contorna. A mãe, ela ajeita. A mãe não vai pro embate. O pai sim. O pai sim. Getúlio, o pai do pobre e a mãe do rico, nunca o contrário. Ó. Isso vai ser uma característica da América Latina como um todo. E não apenas do Vargas. A gente gosta, a gente insiste em falar disso relacionado a Getúlio Vargas. E a gente às vezes fica com a ideia errada que isso acontece só no varguismo no Brasil. E isso acontece também no México e na Argentina. Claro, é tudo na mesma época. Getúlio talvez seja o pioneiro. Getúlio chega ao poder em 30, a partir da Revolução de 30, que nada mais é do que esse contexto que eu criei aqui. Uma elite industrial, uma elite urbana, que se opunha ao domínio das oligarquias, ganha o apoio dos tenentes, ganha o apoio das oligarquias que ficavam fora do sistema, pá, a Revolução de 30. 30 chega Vargas ao poder. Cárdenas chegou ao poder no México em 34. Cárdenas chegou ao poder no México em 34. Tá? Quando a gente fala do governo Cárdenas tem 3 coisas que eu quero que você guarde. A primeira delas, e isso é muito importante, é um governo que vai ter uma orientação econômica nacionalista. Nacionalismo econômico. E aqui qualquer semelhança com Getúlio Vargas não é mera coincidência. Assim como Getúlio assume uma postura nacionalista e lá no Estado Novo começa a consolidar a indústria de base, e quando ele voltar ao poder em 51 começa a desenvolver a exploração de petróleo, Cárdenas vai fazer isso no México na segunda metade dos anos 30. Cárdenas governa de 34 a 40, certo? De 34 a 40, Cárdenas vai promover essa postura nacionalista de desenvolvimento da indústria nacional, de exploração de petróleo mexicano, também, de certa forma, rompendo com o grande capital e favorecendo a formação de uma elite urbana local. Tá? Isso é muito importante que você guarde até como uma semelhança. O governo Cárdenas, ele vai precisar resolver uma questão que tinha ficado em aberto no México lá da Revolução Mexicana. Aliás, se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você assista. Pode ser quando você acabar isso aqui, porque eles não têm uma relação direta, o vídeo de Revolução Mexicana. Eu te expliquei na Revolução Mexicana que houve uma promessa de reforma agrária que nunca foi concretizada. Pois bem, durante o governo Cárdenas é que vai acontecer, de fato, uma reforma
agrária no México. Na prática, a reforma agrária no México ocorre durante o governo do Lázaro Cárdenas. O projeto de reforma agrária, lá, os planos de Ayala, foram promessa da Revolução Mexicana, foram colocados na Constituição de 17, mas na prática não aconteceram. Agora sim, agora vai acontecer a reforma agrária de verdade no México. Claro, se estou te falando de um governo populista, estou te falando de uma reforma agrária amplamente moderada. Estou te falando de uma reforma agrária que passava longe de ser uma reforma extremamente benéfica aos camponeses. Mas em terra de Saci, todo chutinho é voadora. Nunca teve reforma agrária desse momento, numa reivindicação antiga. Olha a concessão. Eu faço uma reforma agrária moderada, e com isso eu consigo agradar os grupos populares, porque eu fiz a concessão, sem entrar em embate com a elite. Então, vai rolar uma reforma agrária moderada. E isso começa a configurar uma das grandes características do governo do Lázaro Cárdenas, que é usar os setores camponeses como base de sustentação. E o governo Cárdenas vai se caracterizar também pela ampliação das leis trabalhistas no campo. Isso é uma característica peculiar e exclusiva do governo Lázaro Cárdenas. Tem questões de vestibular antigas, tem uma questão da FUVEST, se eu não me engano, lá do início dos anos 2000, que fala a respeito do Getúlio Vargas e fala a respeito da inviolabilidade sagrada das relações sociais no campo. Ou seja, o governo Vargas, apesar de toda a preocupação trabalhista estava apenas voltada para os operários das fábricas. Mas nenhuma legislação trabalhista entrou na questão rural. Getúlio não mexe com a questão fundiária no Brasil. Getúlio não mexe com a questão agrária no Brasil. Nem mesmo se dispõe a regulamentar as relações trabalhistas. Que é isso? É Getúlio se mostrando amigável aos coronéis. É Getúlio tentando se mostrar não tão revolucionário em relação aos coronéis, às autoridades locais. Lázaro Cárdenas, ele vai usar os camponeses como base de sustentação. Se para Getúlio o discurso e a proximidade, o pai era do operário da fábrica, no México não. No México, a base está muito mais no campo do que na cidade, o que é uma clara ruptura, uma clara diferença entre o populismo varguista no Brasil e o populismo do Cárdenas no México. Tá? Se alguém te perguntar a semelhança entre ambos, a questão econômica, a questão do nacionalismo e a questão da industrialização. Se alguém te perguntar a diferença, é o setor de apoio. No caso do Vargas, o apoio está no trabalhador urbano. No caso do Cárdenas, a base, o apoio está no campo. Tá? E na Argentina, o que vai rolar? Pois bem, na Argentina, chega ao poder, lá em 46, um cara chamado Juan Domingo Perón. Aliás, chega ao poder pela primeira vez, porque depois ele vai voltar várias vezes. Cronologicamente, Perón governa de 46 até 55, de uma vez só. Se a gente fosse fazer aqui no Brasil, ele pega todo o governo Dutra, todo o governo Vargas, até a posse do JK, fazendo o paralelo dos presidentes. E o governo do Perón é talvez o mais parecido com o governo Vargas. Perón é basicamente Getúlio versão tango. Tudo bem? Ele é muito próximo na questão do política, até mesmo em relação a Vargas. Por quê? O governo Perón vai ser marcado pelo autoritarismo. O governo Perón, em muitos momentos, lembra a ditadura do Estado Novo, para não dizer em quase todos os momentos. O governo Perón foi marcado por práticas políticas altamente autoritárias. Censura, repressão,
O governo Perón foi fortíssimo em relação à censura. Só que ao mesmo tempo que o governo Perón censurava, o governo Perón vai ser muito forte na questão da propaganda. Aliás, dos 3 governos populistas da América Latina dos anos 30, 40 e 50, talvez Perón fosse aquele que melhor fez a questão de propaganda, que melhor discursava a nação, que melhor se aproximava das camadas baixas. Mas aqui que vem o chance, porque não era ele que fazia isso. Quem fazia essa ligação com as camadas baixas era a sua esposa, chamada Evita Perón. A grande figura de ligação entre Perón e o povo era a esposa do Perón. A questão da mulher. E na Argentina, a questão da mulher é uma questão muito simbólica. Quando a gente for falar de América Latina na Guerra Fria, eu vou te falar das mães da Praça de Maio. Olha como para a Argentina a questão da figura materna é uma figura muito influente. Até pela tradução italiana da mama, próxima do filho, certo? Na Argentina, Perón, ele até é o pai, mas muito mais do que Perón ser o pai, na Argentina o pobre ele tem mãe, e essa mãe chama Evita. Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que discursava, uma mulher que não ficava emperequetada. Aliás, as roupas dela viraram caso de nação, assim, todo mundo analisava as roupas dela. E ela era uma pessoa que se vestia de acordo com a ocasião. Ela não ia discursar para o mais pobre com roupas da alta elite argentina. Ela ia discursar para os mais pobres com camisa com a manga virada, calça jeans e usando palavras que para a época eram palavras escandalizantes, saídas da boca de uma mulher. Uma pessoa que falava a linguagem do povo. Eva Perón fez a ponte entre o governo e o povo. E foi a grande figura do governo do marido. Aliás, o final da carreira política de Eva Perón, já doente, ela deixou de cuidar de um câncer para se dedicar à vida política e acabou vindo a falecer desse câncer. Já no final da sua vida, Eva Perón, ela foi convidada para ser vice-presidente do marido. E o marido não curtiu, tá? Porque realmente o marido via nela alguém capaz de ofuscá-lo. A Eva Perón é o coração, é o pulmão, é o rim do governo do Juan Domingo Perón. Certo? Além da questão da censura e da propaganda, é muito interessante que o governo Perón, ele foi marcado simultaneamente pelo anticomunismo, sim, e aí eu te disse que Perón chegou ao poder em 46, isso faz todo sentido, o auge da Guerra Fria, mas a grande novidade está aqui, ó. Ao mesmo tempo que Perón é anticomunista, Perón se consolida como anti-Estados Unidos. Perón se consolida como uma tentativa de ruptura ao intervencionismo norte-americano. O governo Perón vai ser marcado por um fortíssimo nacionalismo econômico. Nacionalismo econômico. Aliás, o nacionalismo é o fator comum em evidência ao peronismo, ao cardenismo e ao varguismo. Os 3 governos populistas dos anos 30 têm esse fortíssimo caráter nacionalista. Tá? E a última grande marca do governo Perón foi a questão do assistencialismo muito forte. Assistencialismo associado à ideia de trabalhismo.
O assistencialismo e o trabalhismo são muito fortes no governo Perón. Se a gente acha que o governo Vargas foi um governo assistencialista e trabalhista, o governo Perón ele foi 1000 vezes maior. A ponto de, na Argentina, falar-se de uma república dos sindicatos, a república sindicalista do Perón. Ou seja, sindicatos pelegos, sindicatos controlados pelo Estado, porque você não pode deixar um sindicato ao seu bel prazer, porque ele pode descambar para o comunismo. Então, na Argentina, você vai ter fortes elementos corporativistas de sindicatos controlados pelo Estado, porém sindicatos fortíssimos. Não para proteger apenas o trabalhador, para proteger o próprio governo, para consolidar essa imagem de Perón, pai do trabalhador urbano. Então, na Argentina é muito forte a questão do salário mínimo, na Argentina é muito forte a questão de leis trabalhistas, mas, de novo, não para fortalecer o operariado, e sim para manter o operariado sob controle. Na Argentina é muito forte essa questão dos sindicatos. Aliás, Vargas, quando se mata em 54, quando, na verdade, um pouco antes de cometer o suicídio, quando ele envia ao Congresso a proposta de aumento do salário mínimo de 100%, Vargas é acusado no Brasil de estar tentando repetir aqui no Brasil a República Sindicalista do Perón. Então, essa ideia do Perón é uma ideia que vai ser utilizada para criticar Vargas. Essa excessiva proximidade de Perón com os sindicatos, esse excessivo assistencialismo, inclusive cunhando a expressão República Sindicalista, vai ser utilizado depois para criticar Getúlio Vargas no Brasil. O fato é, a primeira metade do século XX na América Latina vai ser marcada pela ascensão dos governos populistas. É claro, isso não é exato. Perón vai governar até 55 e depois ele vai voltar. Getúlio Vargas ele governa até 45, sai e volta até 54. Então não é exatamente a primeira metade, mas a primeira metade, aproximadamente a primeira metade do século XX, vai ser a metade dos populismos na América Latina. Mas existe uma segunda metade do século XX, que vai ser o período em que a Guerra Fria vai ser o pano de fundo de tudo que vai acontecer na América. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo.